Muito bem, muito boa tarde. São 3 horas da tarde do dia 30 de novembro de 2021. Estamos aqui reunidos para uma sessão online de defesa de estágio do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense do campus Santa Rosa do Sul. Então, cumprimentamos todos os presentes. A defesa será da aluna Evelyn Ronsani Tuon, que fez seu estágio na cooperativa Coperja. A gente agradece a presença de todos, dos colegas da Evelyn, e especialmente aqui da presença do professor Luiz Fernando Rosa de Lima, que é membro da banca examinadora, e também da Johanna Albuquerque, representando e participando aí, representando a coordenação de extensão do campus. Então, Evelyn, nós estamos lhe passando a palavra para que você possa relatar as experiências do seu estágio, tá bom? Boa sorte. Tá bom, muito obrigada. Tá aparecendo para todo mundo? Está aparecendo. Então, boa tarde. Hoje estamos aqui para a minha defesa de estágio, a aluna Evelyn Ronsani Tuon, orientada pelo professor Carlos Antônio Krause. Bom, a introdução. O meu estágio ele abrangeu visitas aos produtores para assistência técnica e atividades de manejo na cultura do arroz irrigado e da soja. Ele também envolveu práticas culturais no CDC e visitas a campo. Também envolveu atividades na loja agropecuária e eu vou falar também um pouquinho sobre o controle de plantas daninhas e como aumentar a produtividade usando o manejo nas lavouras. Bom, identificação da empresa. O nome fantasia é Copérgia, Departamento Técnico Jacinto Machado. O endereço completo é a Avenida Padre Erval Fontanella, número 450, localizada no centro de Jacinto Machado, Santa Catarina. A razão social é uma cooperativa agroindustrial, Copérgia Departamento Técnico, e o supervisor de estágio é o engenheiro agrônomo Jordanes Hoffmann. A área de atuação foi no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, e o período de realização do meu estágio foi do dia 13 de 1 de 2021 a 26 de 2 de 2021, totalizando assim 200 horas. Bom, vou falar primeiro um pouquinho sobre o histórico da empresa. A Copérgia ela foi fundada no dia 30 de agosto de 1969, quando 177 agricultores eles se reuniram para uma assembleia geral, no Salão Paroquial de Jacinto Machado. Eles tinham como principal objetivo o selecionar os problemas de aquisição de insumos agrícolas, comercialização e produção agrícola também. Mas só em 1983 que ela foi reerguida e ela deu um grande salto, onde ela passou a comercializar o arroz pinheirinho, que depois ele passou a ser chamado de arroz caçarola, onde ele ficou mais conhecido. Aqui é a infraestrutura física atual. A Copérgia ela conta com 14 lojas físicas, e sendo a matriz em Jacinto Machado e as filiais em Santa Rosa do Sul, Sombrio e outros lugares. Ela também conta com 4 supermercados, com um depósito e na Praia Grande e um posto de gasolina em Jacinto também. Bom, a história do departamento técnico. O departamento técnico, ele na verdade, foi onde eu realizei grande parte do meu estágio curricular. E logo em seguida, inicialmente, quando começou a história dele, era uma extensão rural que era produzida pela Acarresc. Só porque a Acarresc, ela não estava dando conta de organizar, mandar um agrônomo para tantos agricultores. Aí ela se viu na obrigação de solicitar à Acarresc que ela auxiliasse para a cooperativa, ela abriu um departamento técnico. Foi aonde o seu Justino Marcon, ele ficou conhecido por ser o primeiro agrônomo contratado pelo departamento técnico. E hoje o departamento técnico ele conta com 7 profissionais, sendo zootecnistas, engenheiros agrônomos, técnicos em agropecuária e veterinários. Aqui é a infraestrutura física atual. A imagem à esquerda é a parte interna do departamento técnico e a imagem à direita é onde os profissionais eles trabalham. Bom, as atividades desenvolvidas pela empresa. A Copérgia ela tem seu foco principalmente nas vendas de produtos agropecuários, feitos diretamente na loja e as visitas a propriedades pelos consultores externos.
Outra atividade também desenvolvida pela empresa é o atendimento técnico aos produtores rurais, que daí é disponibilizado por meio do departamento técnico, como eu citei anteriormente. Bom, as minhas atividades envolvidas. Eu realizei visita técnica na cultura de soja, visitas técnicas na cultura do arroz irrigado, atendimento na loja agropecuária e o acompanhamento das gravações do CDC. A cultura da soja. Bom, a soja ela é uma planta herbácea pertencente à família Fabaceae e ela é uma das principais culturas alimentadoras da humanidade. A sua expansão para a região ela foi um marco muito fundamental, porque a gente se tornou os segundos maiores produtores mundiais da soja. Ela é usada como alimentação humana, animal e também como produção de biodiesel. E aqui essas duas imagens são minha na lavoura lá em Criciúma. Bom, como que a gente realiza o plantio da soja? Durante uma visita técnica na propriedade de um homem em Topava Segunda do Turvo, Santa Catarina, os produtores, juntamente com os agrônomos, eles decidiram que iam fazer o plantio de soja após usando o plantio direto. Foi onde o solo ele é manuseado só durante os restos das culturas do milho. E esse plantio direto, ele vem aumentando a produtividade cerca de 30%. Só que a plantadeira, ela é uma máquina que ela precisa ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque ela inicia com a limpeza inicial, para ver se não tem restos de outras culturas ali dentro, sementes, e depois ela passa para uma inspeção geral para ver se não tem peças quebradas ou desgastadas, que daí merecem ser trocadas. No caso da soja, os produtores eles deveriam escolher o espaçamento ideal para não ter uma alta população. A distância mais indicada da semeadura da soja entre fileiras é de 45 a 50 centímetros, e entre plantas é de 7 a 10 centímetros. Daí, para ter um melhor desempenho na lavoura, as plantas devem ter 200 mil plantas por hectare a 400 mil plantas por hectare. Aí é uma produtividade já garantida, quase. A distância definida que a gente decidiu lá, então, foi de 48 centímetros entre fileiras e 8 centímetros entre plantas. Uma coisa que merece atenção também, muito importante, é a inoculação das sementes, que lá a gente fez com o grafite. Ele é essencial para que o produtor ele obtenha um bom padrão de produtividade. Esse processo ele faz com que a semente ela receba uma alta quantidade de nutriente, de nitrogênio, que é um nutriente essencial para a planta ter um bom desenvolvimento. Daí aqui são duas imagens da gente regulando a plantadeira lá para o plantio. Bom, outra coisa que é muito importante é o monitoramento da lavoura, principalmente se o clima ele estiver desfavorável. E esse monitoramento é essencial porque ocorre risco de ataque de plantas daninhas, de pragas e de doenças, quando a soja está no seu estágio inicial. Os produtores, como eles adotaram um plantio direto, eles tiveram um pouco de trabalho para controlar o milho, porque tanto o milho quanto a soja, ela é resistente ao herbicida glifosato. E cada grãozinho e espiga que ficasse ali no chão, na resteva da safra pastada ali do milho, ele ia germinar, podendo se tornar uma planta daninha. E caso houver mais de 2 a 3 plantas por metro quadrado, poderá diminuir da produtividade cerca de 50%. O ideal, então, é fazer o controle antes da semeadura da soja, ou depois que ela emergir, mas estiver pequena, quanto a soja quanto o milho estiver pequeno, porque senão já fica mais difícil de se fazer o controle. Bom, outras duas plantas daninhas que a gente encontrou na lavoura foi o leiteiro, que é a planta da direita, e a trapoeraba, que é a planta da esquerda. Bom, o leiteiro ele traz inúmeros prejuízos para a lavoura da soja, prejudicando muito o seu rendimento e porque ele tem uma resistência grande ao glifosato. E o principal método para o controle dele contra o da trapoeraba é o controle químico.
A trapoeraba ela pode reduzir também o desenvolvimento da lavoura, e principalmente porque ela vai competir com luz, água e nutrientes. E ali ela vai afetar a produtividade da planta. A importância do pano de batida. Bom, o pano de batida ele é importante porque ele é um método bastante eficaz e eficiente para se ver se tem pragas e insetos na lavoura. E esse método deve ser realizado nas horas mais frescas do dia. Por quê? Porque é quando os insetos e as pragas elas estão com maior mobilidade. E durante esse pano de batida, a gente detectou a presença da lagarta da soja e depois a gente percebeu também que havia a doença da ferrugem asiática e a mancha-alvo. A lagarta da soja. A lagarta da soja, ela é a principal desfolhadora da soja, que ela pode, ela inicia o seu ataque no topo das partes aéreas da planta, e depois ela pode persistir até a fase dos enchimentos dos grãos. Ela se alimenta das folhas, das flores e até das vagens. Esse controle da lagarta da soja ele deve ser realizado quando se encontrar em média de 20 lagartas grandes no pano de batida. Dentre os métodos que pode ser realizado para controlar a lagarta da soja utilizar o controle cultural, o controle genético, o químico ou o biológico. Mas o mais correto a se fazer é utilizar o controle genético. Por quê? Porque a variedade da soja modificada, como a Intracta RR2 Pro, ela tem a proteína BT, que ela tem uma resistência alta às variedades de lagartas, onde ela produz uma proteína que pode intoxicar os insetos. E a mancha-alvo, que é a da foto à direita, ela é uma doença causada por um fungo, que acarreta também várias percas na lavoura. E o principal sintoma dela é essas manchas circulares na folha. Ela começa o seu centro amarronzado e depois ela vai crescendo e ficando alaranjadinha ao redor. Ela tem um formato bem parecido com o alvo. O manejo dessa cultura, ele inclui o uso de sementes sadias, tratadas com fungicidas, ou até a aplicação de fungicidas quando ela estiver mais severa nas folhas. A ferrugem asiática. Bom, a ferrugem asiática ela é a principal doença da soja e a mais severa, porque ela pode ter perca até de 80% da lavoura. Ela é favorecida quando há um principal período de molhamento e o clima está entre 18 e 28 graus Celsius. O principal sintoma da ferrugem asiática, ela surge na fase reprodutiva das folhas. E para se controlar, se ela não manejada corretamente, ela pode ter uma desfolha mais precoce. E para a gente combater a ferrugem asiática, deve-se escolher sempre uma variedade que é resistente ou tolerante a essa ferrugem. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre a cultura do arroz. Eu presenciei lá em Palhoça essa lavoura do arroz irrigado, que é onde eu me baseei para fazer os meus slides. No estado de Santa Catarina, o arroz irrigado ele é cultivado em 93 municípios, mas mais no litoral sul. O arroz ele faz parte do mercado global dos grãos secos. E a China é o principal produtor, consumidor e importador do arroz. Quando eu visitei essa lavoura aqui, foi no Turvo, e ela estava no seu estágio reprodutivo, no R4. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a principal doença da cultura do arroz, que é a brusone. Ela é causada por um fungo e ela é favorecida quando o clima está quente e úmido. Que daí o patógeno ele tem a sua vida útil mais longa. E outros fatores também podem ocorrer para a brusone, como mais tardio, de dezembro a janeiro,
ou uma alta adubação de nitrogenada em excesso. Solos mal preparados também, uma quantidade excessiva de orvalho pode também prejudicar, e plantio desuniforme também pode prejudicar, causando abrusoma. Os sintomas dessa doença, eles aparecem na parte aérea da planta, mas principalmente é nas folhas. As folhas, elas se iniciam com pequenas lesões necróticas de coloração marrom, e depois elas vão aumentando de tamanho e ficando esbranquiçada no meio. E elas são lesões epiléticas daí. Ela causa até a morte da folha e até da planta. Já nos comos, que é a imagem da direita, ela precisamente ela ataca os entrinós, que eles ficam acinzentados. E essas manchas, elas vão crescendo no sentido que os entrinós, eles vão crescendo. Outra coisa também que ela impede a passagem da seiva, quando ela ataca os entrinós. Assim, ela pode matar a planta e ter o acamamento também. As plantas daninhas do arroz. Bom, a principal planta daninha do arroz é o arroz vermelho, como a gente conhece. E essas plantas daninhas, elas concorrem com água, luz, nutrientes e acabam afetando até a produtividade. O arroz daninho, como eu já falei, ela é a principal praga, a principal planta daninha do arroz. E ele tem esse nome porque ele tem o pericarpo dos grãos avermelhado pelo acúmulo de tanino. E quando junta o arroz vermelho com o arroz branco, ele acaba afetando na produtividade do arroz branco, que é o arroz que a gente quer, né? O arroz vermelho também ele apresenta diversas características, como a agressividade, a adaptabilidade, um porte alto, e ele tem as suas sementes em dormência. Uma coisa que a gente deve fazer para controlar o arroz daninho é usar o plantio direto, porque ele é a principal forma de a gente controlar ele. Por que eu falo isso? Porque ele é feito na resteva da safra passada. E assim não vai ter o revolvimento do solo, e os grãos que ficaram lá embaixo do solo, eles não vão vir para cima e germinar. Outro sistema que pode ser utilizado também é o Clearfield, que é utilizado, ele consiste tipo no uso de cultivares de arroz com portadoras do gene, e tem essa resistência aos herbicidas do grupo químico do arroz daninho. Essa tecnologia, ela consiste em uma alternativa promissora para o controle do arroz daninho. Tipo, alguns exemplos da cultivares resistentes ao arroz daninho é o IRGA 422CL, o SCS 117CL, o IRGA 424CL, entre outros cultivares também. Aqui a gente tem outras duas plantas daninhas do arroz irrigado também, que é o junquinho, que ele é mais conhecido como tiririca aqui, e ele é muito difícil de se fazer o controle. Por quê? Porque quando a gente mexe nele, ele acaba caindo e deixando sementinhas no arroz. E aonde ele se reproduz? Ele se reproduz por sementes, rizomas, bulbos e por tubérculos também. E daí a única coisa que deve se fazer para fazer o controle da tiririca é com algum fungicida químico ou com a enxada. O chapéu de couro, a gente encontra ele a maioria das vezes no arroz irrigado e em lugares que tem muito banhado. Para a gente combater o chapéu de couro, a gente deve efetuar um controle com herbicidas à base de bentazona. Bom, o meu atendimento ao público, as minhas atividades desenvolvidas na loja. A principal coisa que eu realizei na loja agropecuária do Jacinto foi vendas de rações para aves, bovinos, de corte de leite, e também foi rações concentradas. A gente vendeu também muito os defensivos agrícolas, que eles eram bastante comercializados,
mas era só comercializado para quem tinha cadastro na loja física. Mas por que eles fazem isso? Porque eles são diretamente ligados com a Cidasc. E a partir de que algum produtor vem e compra um defensivo ali na loja, é emitido 2 receituários, onde fica um para a loja e o outro vai para a Cidasc. A Cidasc ela vai acompanhando quem comprou esse defensivo para ter um monitoramento e um maior controle. Outra coisa que era vendido bastante na loja agropecuária foi os carrapaticidas da marca Colosso, da Topline, e também foi vendido bastante o Dectomax, porque ele era um produto bom e ele era mais em conta. E aí o pessoal ele procurava mais. Também foi realizado contagem de estoque quando chegava a mercadoria e a gente colocava nas prateleiras da loja. E também realizei as atividades no CDC. No CDC, a gente realizou colocação de feno e acompanhamento das gravações. Mas, como foi uma edição totalmente online, foi inovadora, porque foi a primeira edição totalmente online. A gente acompanhou as empresas que chegavam ali, montavam sua barraca, e a gente também fazia algumas coisas que elas pediam. Foi uma experiência inovadora e incrível para mim, porque eu acompanhei as empresas da Singenta, da BASF, da FECOAGRO, da Errara, que são uma das maiores empresas, né? E é isso. Aí eu também realizei limpeza na estufa de hortaliças e colocação de ração para os peixinhos. As minhas considerações finais. Bom, durante a realização do meu estágio no departamento técnico, foi possível aplicar todos os meus conhecimentos teóricos e práticos, além de me proporcionar uma experiência maior quanto para o meu ramo agropecuário. Também fiquei mais ligada com as atividades agrícolas, onde eu tive maior interesse para a minha formação e para a minha próxima faculdade. E o estágio também ele me proporcionou o contato direto com os produtores. Como assim? É que a gente tem uma visão muito de fora, né? E a partir de que a gente está dentro, a gente sabe o trabalho que é passado e os problemas que são enfrentados. Daí isso também foi uma coisa bem importante para mim. E também foi bom eu concretizei os meus conhecimentos do ramo agrícola, assim contribuindo para a minha formação. Bom, os meus agradecimentos. Primeiramente, eu agradeço a Deus por ele sempre me iluminar e atender as minhas orações. Agradeço aos meus pais por sempre estiverem dispostos a me ajudar e que nunca eles mediram esforço para realizar meus sonhos. Ao professor Carlos Antônio Krause por ter aceitado me orientar, o professor Luiz Fernando por ter aceitado ser minha banca, ao Jordanes por me passar todos esses conhecimentos e que foi uma pessoa incrível, se prontificou para qualquer hora me ajudar também para o meu relatório, o professor também, professor Carlos Krause. E por último, e não menos importante, aos meus amigos, colegas, meu namorado, todo mundo que está aqui presente assistindo. Que eles são muito importantes e se tornaram essenciais para a minha formação. E as minhas colegas de quarto, principalmente, porque a gente tinha uma rotina lá dentro, e todos eles por nunca deixarem de me ajudar e me apoiar quando necessário. E agora eu deixo uma fotinha dos meus agradecimentos e deixo um espaço aberto para perguntas. Muito bem, Evelyn. Parabéns pela sua apresentação. Nós vamos, na sequência, já passar a palavra para o professor Luiz Fernando, que já anunciou que ele teve um probleminha de conexão no finalzinho, mas foi só um pouquinho, né, e já está restabelecido, já está de volta. Então, ele pôde acompanhar a maior parte da apresentação e também teve acesso, né, ao teu relatório. Então, professor, de novo, seja bem-vindo. Em nome meu e da Evelyn, a gente agradece a sua presença, participação, e, por favor, tenha a palavra e faça as suas considerações. Boa tarde, professor Krause,
professor orientador da estudante Evelyn. Boa tarde, Evelyn, é protagonista desse momento tão importante na tua vida, né, como estudante. A gente Boa tarde, sabe professor. o quanto vocês se preparam para esse momento, né, o quanto é importante a defesa de estágio, estágio curricular na vida de vocês, né? Gostei muito da tua apresentação, tá? A tua desenvoltura, o teu conteúdo técnico foi muito interessante, tá bom? Também a Johanna, me esqueci de cumprimentá-la, representando nessa sessão a Coordenação Geral de Extensão, aos colegas e amigos da Evelyn. Johanna, como eu já disse, então gostei muito da tua apresentação, né, da tua desenvoltura. Claro que aqui não é o momento de discutir os aspectos técnicos, mas é muito importante a defesa de estágio, até para nós como retorno, um feedback de tudo que acontece no nosso entorno. A cultura da soja é uma cultura nova na nossa região, né? Como que os produtores estão lidando com essa cultura nova? Eles estão satisfeitos com essa cultura? Olha, professor, quem plantou, tipo, eu acompanhei umas 25 hectares de um produtor aqui do Turvo e ele plantou e está bem satisfeito com essa cultura. Eles estão tendo algumas dificuldades. Como é que está sendo a assistência técnica? Porque tudo é novidade, né? O arroz Sim, domina, os arrozeiros de Turvo são os pioneiros do arroz pré-germinado no Brasil, né? Como que estão tendo assistência técnica para essa cultura nova? bom, quando eu acompanhei meu estágio, o Jordanes, ele estava toda a vida disposto para ir acompanhar a cultura da soja e toda a vida que os produtores eles pediam, ele ia lá para ver, analisar o que estava tendo de problema e sempre deu suporte, sabe? Ele nunca mediu o esforço para ir lá ver um produtor. Ele até deixou, ele estava de férias e ele, mesmo estando de férias, ele ia lá ver as lavouras da soja que ele acompanhava. Evelyn, tu sabe quem foi que sugeriu essa nova cultura? Como é que iniciou essa nova cultura na região? Foi iniciativa de quem? Bom, aí eu Não sabe? não sei. Isso não sei. Tá certo. Quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou no teu estágio? Olha, na verdade, no meu estágio não teve grandes dificuldades, porque eu consegui me adaptar bem, fazer bastante amizade lá, e era bastante amiga do pessoal, e ele sempre me chamava para fazer visita, assim. E daí nunca tive dificuldade, eu acho. Bom, se eu tive, eu também não tô lembrada. Certo. Evelyn, o que se deve, quais são as principais características que deve ter alguém que trabalha com agricultor, que trabalha no campo, fazendo extensão? O que tu acha que deve ser bastante considerado? Quais são as características que tem que ter um profissional? Eles devem ter, primeiramente, conhecimento sobre a lavoura e sobre a cultura que eles estão plantando, né? Porque se ele não tiver um certo conhecimento, ele não vai saber como manusear a lavoura, como cuidar dela. Só o conhecimento? Não, conhecimento não, né? Conhecimento também, Claro, mas principalmente, né? principalmente. Certo. Evelyn, como que eram aplicados os fungicidas, né? E os herbicidas nas lavouras? Assim, professor, eu não acompanhei a Não? colocação de um fungicida na lavoura da soja. Até a gente viu a situação de uma soja lá que o cara não ia colher, porque não estava enchendo os grãos e ela estava pouco se desenvolvendo. Certo. Mas eu não acompanhei assim a colocação do fungicida mesmo. Assim, na verdade, o que eu queria saber é se há o uso de novas tecnologias, como o uso de drones na aplicação Sim, desses. sim, sim, principalmente como o uso de drones, porque eu acompanhei um produtor que ele estava querendo utilizar os drones mais para no arroz, né? Não na soja, mas Ah, mais no certo. arroz. Já é uma tecnologia presente na nossa região, então. Já é presente. A Copérgia ela está trabalhando com isso. Ah, certo. Evelyn, eu mais uma vez volto a ressaltar da minha satisfação e do orgulho que eu tenho como nosso estudante, né, pelo Muito seu obrigada. desempenho aí, tá bom? Professor Carlos Krause, me dou satisfeito com a apresentação do estágio da estudante Evelyn. Muito obrigado, professor.
Então, a gente vai aproveitar que estão os colegas, as colegas da Evelyn, e ver se alguém gostaria de perguntar alguma coisa também para a Evelyn sobre o estágio realizado. Geralmente o pessoal fica inibido, né, Evelyn? Bom, de qualquer maneira, se alguém quiser ainda, existe a oportunidade. Evelyn, rapidamente aqui, eu ainda fiquei curioso com alguns pontos. Por exemplo, você apresentou adequadamente ali o pano de batida. Eu acredito que aquilo tenha sido uma demonstração por parte dos profissionais da Copérgia. Foi. Porque o que a gente tem, assim, de acompanhar os agricultores, eles não são muito afeitos a isso, eles gostam mais de uma receita, de o dia tal que tem que aplicar o produto, ou quantas vezes na safra vai ter que aplicar, mais ou menos que época. Como que está sendo, ou pelo menos pelo que se acompanhou, como é que foi a aceitação dos agricultores quando se passa uma técnica de monitoramento como essa, indicando para o agricultor que ele deveria fazer isso para identificar se precisa ou não aplicar um produto? Como é que foi a aceitação dos produtores? Assim, eu fui visitar uma lavoura pertencia à turma. E lá o produtor, ele era novo, ele não plantava soja ainda, ele só plantava arroz. Aí, como era uma coisa nova, o Jordanes, ele sempre estava em cima para verificar se tinha alguma praga, se tinha alguma doença na lavoura. E daí, numa dessas idas que a gente teve lá, ele levou o pano de batida e explicou para mim como é que era realizado e para o produtor também, que estava lá juntamente conosco. Aí a gente detectou que havia a lagarta da soja e que tinha um percevejo também. Mas, fora isso, não tinha mais nada. Aí depois a gente verificou mesmo que havia ferrugem asiática e a mancha-alvo. Mas ele aceitou super de boa, porque como ele era um produtor que estava começando agora com o ramo da soja, porque a soja ela está com um preço bom, como se diz, e todo mundo queria ter a oportunidade de plantar e, como se diz, ganhar dinheiro com isso, com o preço que ela está. Aí todo mundo quis começar a plantar soja, e esse produtor ele até gostou, como o Jordanes explicou, do pano de batida, a forma que ele explicou, ele sempre foi bem prestativo quanto a isso. Muito bem. Evelyn, mais uma coisa, lá sobre a emissão das receitas, que você falou um pouquinho, lá na loja, né? Você falou que é uma coisa bem, assim, controlada, que só os clientes cadastrados podem, estão aptos a adquirir o agrotóxico. E como é o processo da emissão da receita? Todos os técnicos e agrônomos lá emitem ou são destacados alguns profissionais mais para trabalhar com essa atividade? Lá na Copérgia tem... É que quando eu fiz estágio lá, tinha 2 técnicos que só faziam a emissão do receituário. Aí o outro pessoal que trabalhava lá, eles pediam para o técnico ou para o agrônomo assinar, e daí ficava um receituário para a loja e o outro ia para a Cidasc. Então, os técnicos que emitiam as receitas, né? Isso, só técnico formado. A gente nunca podia mexer com os defensivos ou cuidar dessa parte da receita. Você acompanhou em algum momento um desses técnicos passando orientação para o agricultor, para que tomasse os cuidados com a periculosidade dos produtos? Acompanhei. Chegou a acontecer até alguns casos lá de erro, mas foi erro do produtor e não do técnico. Ok. E uma rápida observação apenas ali, você falou da importância da inoculação das sementes de soja, né, com a bactéria que é fixadora de nitrogênio. Você explicou isso tudo no relatório, né? Expliquei. Isso. Por acaso eles comentaram o nome da bactéria, que a gente acabou não explorando isso no relatório? Não, mas eles só falaram que do uso do grafite, mas... Tá. Então, foi essa pequena confusão. Mas você deve ter ouvido em algum momento falar do Rhizobium, ou Bradyrhizobium. Sim. Isso. O Bradyrhizobium é a bactéria, certo? O grafite, na verdade, ele é apenas
o carbono ali, que é usado para lubrificar a máquina semeadora, né? Para que a semente flua lá dentro da semeadora com mais facilidade, tá bom? Tá bom. Aí o inoculador é a bactéria e você relatou a importância, né? Hoje Isso. todos os agricultores fazem, de soja, né? Esses novos aí, eles estão sendo orientados a fazer a inoculação com a bactéria? Estão sendo orientados. E a Cooper já tem para vender isso? Tem para vender. Eles se prontificam de levar tudo ao agricultor. Isso é muito importante, né? Porque não adianta orientar, né, as coisas e aí depois não ter os produtos, aqueles que são. Então, que legal que a Cooper já tomou essa iniciativa também. Bom, eu também me dou por satisfeito, da mesma forma que o professor, que já fez as suas considerações. Nenhum colega mais se manifestou, né, para fazer alguma pergunta, então acredito que não tenha. Evelyn, então a gente está encerrando aqui. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você falou da faculdade e, pelo jeito, você decidiu fazer um curso nessa área próxima à qual você estagiou. É isso? Você pretende... Eu gosto bastante. Então, tá. A gente aqui, em nome do Instituto Federal, em nome do corpo de professores do Instituto e de todos os funcionários, a gente deseja boa sorte aí nos teus projetos, no teu futuro. Tá bom, Muito Evelyn? obrigada, senhor. Então, assim, não havendo mais perguntas, novamente nós agradecemos pela contribuição do professor Luiz Fernando, membro da banca, a participação da CEGEX e de todos os amigos, colegas da Evelyn, e nesse momento a gente encerra a sessão, né, e eu vou interromper a gravação. Parabéns, Evelyn. Muito obrigada.